Você já pensou acordar daqui 10 anos e perceber que seu trabalho de hoje não existe mais? Pois é, parece filme de ficção científica, não é verdade? Mas a tecnologia já virou uma estrutura invisível na nossa rotina. Está nos aplicativos que você usa, nas câmeras da cidade, nas ferramentas virtuais das empresas, nos e-mails que apitam para lembrar de uma reunião, no algoritmo que avisa sobre uma aula de um curso online ou até num robô que corrige relatórios e tudo mais. E aí surge a pergunta que não quer calar: qual é o nosso papel no mundo onde as máquinas fazem praticamente tudo? E a resposta está, ironicamente, naquilo que as máquinas não conseguem fazer, ou seja, naquilo que nos torna profundamente humanos: criatividade, empatia, pensamento crítico. Esses três superpoderes, essa tríade, é aquilo que nos faz visceralmente humanos e são a nossa vantagem competitiva no mundo dos algoritmos. E mais do que nunca, o futuro exige que nós reconheçamos e cultivemos esses superpoderes, praticando-os constantemente. Vamos por partes? Começando pela criatividade, o dom de criar. Tá bom. Enquanto as máquinas replicam, nós inventamos. As máquinas seguem padrões. Nós quebramos padrões. A inteligência artificial pode ser mais rápida, mais precisa, mais organizada, mas ela é péssima em pensar fora da caixinha. Já você conecta ideias, você testa hipóteses absurdas, improváveis, você mistura intuição com repertório e coragem. E além de tudo isso, pode ser que surja uma solução nunca antes imaginada. Pensa aí num problema complexo dentro de onde você trabalha. Um daqueles desafios bem cabeludos, tá? Com múltiplas variáveis e que ninguém tem uma resposta muito clara. O algoritmo até pode sugerir caminhos antigos, já pensados, mas só uma mente humana pode desconfiar do óbvio e olhar aquilo que ninguém viu. Isso é a nossa criatividade, e ela não nasce do acaso. Ela brota da nossa vivência, do nosso erro, da curiosidade, do improviso. A criatividade é filha da liberdade e irmã da coragem. Quer saber como fortalecer ainda mais a sua criatividade? Dica número 1, permita-se errar, permita-se brincar, permita-se olhar para o mesmo problema, mas com um olhar diferente. Quando nós falamos aqui da criatividade, esse é o nosso primeiro poder. E aí a gente vai para o nosso segundo superpoder, que é a empatia, que a gente já falou em outras aulas, mas a gente tem que reforçar isso, porque empatia é a habilidade de sentir a outra pessoa. Os algoritmos analisam dados, nós analisamos pessoas, nós percebemos silêncios estranhos, olhares desviados, pausas que dizem mais que 1000 palavras. Imagina uma negociação cheia de nuances culturais e específicos, tá? O software analisa as probabilidades, certo? Mas a nossa empatia é que percebe um desconforto escondido, um sorriso que não é sorriso. É você quem adapta, quem conecta, quem gera confiança. A empatia é mais do que só colocar-se no lugar do outro. É sentir com o outro, é ouvir de verdade, é entender o que o outro realmente precisa e não só o que ele está dizendo. No mundo do trabalho, isso muda tudo. Desde o atendimento ao cliente até a gestão de equipes, passando pela educação, pela medicina, pelo design, pela liderança, pelo serviço público. A empatia é a nova competência técnica fundamental e vital. E não existe botão. Copia e cola para isso, tá certo? O nosso terceiro superpoder é o pensamento crítico, que funciona como um escudo contra a desinformação, tá? Nós que estamos vivendo nessa era de dados, sabemos que nem toda informação é conhecimento e nem todo conhecimento gera sabedoria. Por isso, pensar criticamente se tornou um superpoder de verdade nos dias de hoje, pois isso é a capacidade de analisar, desconfiar, investigar e não aceitar tudo aquilo que chega no WhatsApp ou, sei lá, no Teams, de maneira assim gratuita e aceitar que tudo está certo e belezinha. Imagina que você recebe um relatório com gráficos bonitos, maravilhosos, dados organizados de maneira perfeitinha, mas percebe que tem alguma coisa duvidosa ali. O algoritmo pode ter feito os cálculos certinho, mas só você pode perceber uma manipulação escondida, um viés inconsciente, um dado ausente.
O pensamento crítico é o que nos protege do engano, é o que nos guia rumo a uma decisão mais justa, ética e consciente e humana. E isso é profundamente, visceralmente humano. Repito. Trabalho está mudando, dá para perceber isso a cada dia, não tem como fugir disso, tá certo? E a liderança também, aquela figura do chefe que manda, controla, vigia, já está com os dias contados. As organizações mais eficientes e inovadoras do século XXI, o líder se tornou um facilitador, mais ou menos como já vem acontecendo com o papel de um professor, que parou de ser o detentor exclusivo do conhecimento dentro da sala de aula para se tornar um facilitador diante de seus alunos. Ou seja, tanto um líder, um chefe, um diretor, como um professor, ele não manda mais, ele inspira, ele não grita mais, ele escuta, ele não controla, ele liberta, ele entende que confiança é muito mais produtiva do que vigilância e que a autonomia gera muito mais resultado do que obediência. Olha quanta coisa está mudando, gente. Em ambientes assim, a criatividade floresce, o propósito se revela e a colaboração vira uma coisa que flui. Quando nós falamos isso, nós percebemos que tudo isso transforma os nossos erros em resultados. Nós temos, nos dias de hoje, um propósito, então, como uma nova moeda. O propósito deixou de ser papo de palestrinha bacana, bonitinha, cheirosinha, e tornou-se um critério de carreira, porque as pessoas questionam mais e buscam sentido em tudo que fazem, pois querem sentir-se algo maior do que elas mesmas. E isso não quer dizer que significa abandonar tudo e virar um monge, tá bom? Mas, hoje em dia, nós precisamos dialogar com aquilo que nós somos. E é por isso que vale a pena a gente descobrir entender uma ideia poderosa que se chama bentoísmo, tá? O que é isso? É como se fosse um GPS para as nossas decisões mais humanas. E foi criada por Jansen Stricker, que é o fundador do Kickstarter, tá? O bentoísmo propõe que todas as decisões que nós vamos tomar devem considerar 4 dimensões, sendo a primeira, pensar no eu agora, ou seja, o que é bom para mim mesmo neste exato momento. A segunda dimensão é o eu futuro, ou seja, o que é bom para mim lá para frente, a longo prazo. A terceira dimensão é o que é bom para a outra pessoa no aqui, no agora, as pessoas que estão ao nosso redor. E a quarta dimensão é o que é bom para as outras pessoas no futuro, nas próximas gerações. Ou seja, 4 dimensões. E aí é importante eu colocar também o que significa esse tal negócio de bentoísmo, tá? Significa be existent now, tomorrow, others. Repetindo, be existent now, tomorrow, others, tá? Bento. Aí ficou bentoísmo. Em português seria algo como existir hoje você mesmo e os outros existindo amanhã, e você entendeu, tá? Ficou meio confuso, mas vamos embora, tá bom? Ou seja, o bentoísmo beneficia você e beneficia as outras pessoas, bem dentro do esquema do Kickstarter, que eu vou deixar o link aí embaixo da aula para você dar uma olhada, que é um negócio muito interessante. E isso faz com que nós tomemos decisões com maior consciência, com maior focando não só ao redor do nosso umbigo, mas vendo mais além de nós mesmos e além do que nós estamos vivendo no aqui e agora. Pensando não só na gente, ou pensando nos outros. Ou seja, deu uma releitura, nada mais é do que uma releitura de conceitos antigos, de religiões e filosofias, que ganham uma roupagem nova, tá? Mas na verdade diz o mesmo que muito se diz há muito tempo atrás. E aí é importante a gente falar também da tecnologia, não mais como uma vilã, mas como uma parceira, tá? Como uma mera ferramenta, algo que é desprovido de estar entre o bem e estar entre o mal. Mas quem vai definir se a tecnologia ou outras ferramentas, a internet e outras coisas são boas ou ruins, somos nós, seres humanos. Elas, por natureza, são neutras. A gente já sabe que a tecnologia está mudando tudo e a gente está careca de saber disso. Ou melhor, hoje em dia nem careca a gente precisa ficar mais, porque a tecnologia já resolveu esse problema e dá para se fazer implante, tá certo?
Ou seja, a tecnologia está mudando até para não deixar mais a gente careca de saber das coisas. Pois a tecnologia, além de tudo, veio para nos libertar de tarefas repetitivas e nos liberar para fazer aquelas tarefas que realmente são exclusivamente humanas. Pelo menos ainda, tá certo? Pensa assim, existem hoje aplicativos que monitoram a nossa saúde já em tempo real. Existem plataformas que conectam agricultores com consumidores urbanos, ou seja, tecnologia com propósito. Gente, é esse o caminho e não tem como escapar disso, tá certo? Tecnologia com propósito. E para a gente surfar na onda dessas mudanças de maneira muito positiva, é importante que nós tenhamos um aprendizado contínuo, e isso seria a nossa nova vitamina cognitiva. Vamos lembrar dos nossos pais? Estou falando no sentido de que eu sou geração X, tá? Tenho 51 anos, mas eu falo por mim e falo também pela geração Y, tá certo? Hoje em dia, se meu filho falar isso, já vai estar bem diferente, certo? Então, falando como geração X e geração Y, nós estudamos 20 anos para trabalhar por, sei lá, 40 anos, tá? Não existe mais essa conversa hoje em dia de que já sabemos o suficiente e a gente sabe que a gente vai ter que estudar o resto da vida. O mundo mudou e a gente tem que mudar junto com ele. A boa notícia de tudo isso é que nunca foi tão fácil aprender como nos nossos dias. Hoje tem podcast, mentoria, bootcamp, workshop, sei lá, aula online, tem muita coisa. O saber está a um clique de distância. Essa é a boa notícia, tá certo? Mas tem uma má notícia que eu devia ter até falado primeiro. Você precisa escolher aprender. Você precisa sair do piloto automático e ter rotinas de desenvolvimento. Virar um aprendiz vitalício. Porque quem não aprende vai ficar para trás. Não tem outra alternativa. Não tem como competir com inteligência artificial que não dorme, que não cansa, que não tem um custo de férias ou sei lá. Aí fica complicado. Então, nós vamos ter que valorizar tudo aquilo que não aparece na folha de pagamento. Nem todo trabalho é assinado por carteira. Mas todo trabalho tem valor. E isso está mudando e vai mudar cada vez mais, e já foi dito por Domênico De Masi lá na década de 90. A mãe que cuida dos filhos, por exemplo, ou o voluntário que cuida de alguém, ou um artista que pinta um muro que ia ser vandalizado, pichado, ou um amigo que ouve sem cobrar. Tudo isso são trabalhos sociais invisíveis. E está chegando o momento de começar a pensar nisso e valorizar isso e começar a pensar nisso num debate mais amplo, porque produtividade não deve ser medida só por planilhas, deve começar a ser medida pelo impacto, pela transformação e pela humanidade que isso gera. E isso daqui parece bem, assim, um papo bem de maluco, né? Eu tô falando isso daqui, prestando atenção nas minhas palavras, pessoal, e eu fico imaginando, falei, quem tá assistindo isso daqui deve estar, o que esse cara tá dizendo? Não é verdade? Mas é isso mesmo, tô botando minha cara a tapa aqui, porque daqui a um tempo isso realmente vai ser colocado numa pauta de extrema importância. Ainda parece algo utópico, mas acredite, logo, logo vai estar sendo levado muito a sério. E quando a gente fala em tecnologia, a gente precisa falar de política também, porque o futuro do trabalho depende muito da política e isso é muito complicado. Decisões sobre reforma tributária, distribuição de renda, acesso à tecnologia, sustentabilidade. A inovação não pode ser um privilégio de poucos, mas ela tem que alcançar quem justamente mais precisa dela. E isso só vai acontecer com muita transparência, muita coragem e muita coragem coletiva para mudar. E aí, quando eu penso no Tribunal de Contas, meu Deus, quanto isso nos coloca como um instrumento fundamental dentro da sociedade para que tudo isso seja alcançado, a colocar tecnologia para impulsionar, para fortalecer a nossa missão como servidores e como seres humanos. E isso tem tudo a ver com propósito, gente. Transformar o nosso trabalho numa espécie de sacerdócio, com transparência, coragem e vontade de mudar para valer, para melhor. Então, qual é o nosso lugar nessa história toda? Qual é o seu lugar? Você pode ser só um observador, sentar ali e ver a caravana passar. Sei lá, tá valendo. Ou pode ser um dos protagonistas. Você pode repetir padrões
ou você pode criar novos padrões. Pode reclamar da mudança ou pode ser parte ativa da mudança. O futuro não é um destino fixo, é uma construção coletiva, feita de decisões diárias, de pequenas escolhas, mas grandes atitudes. E é por isso que o slogan, o lema desse curso de humanização, de criatividade, inovação criativa, desperte a sua criatividade e transforme o seu mundo. Por que eu coloquei isso daqui? Em uma época que nós vivemos, que tudo é globalizado, quando a gente pensa no melhor jogador de futebol do mundo, na minha época, tá? Quando eu era garoto, era o cara que jogava comigo, que jogava com meu pai na bebê, e que coincidentemente era o meu pai. Meu pai era um craque quando jogava. Então, no meu mundo, certo? No meu mundo, quando criança, o meu pai era o melhor jogador do meu mundo. Lógico, tinha o Zico, tinha o Sócrates, tinha o Éder Aleixo, tinha o Falcão, tinha craques e craques. Mas eles pareciam distantes, porque só tinha televisão naquela época, mal, rádio, jornal, sei lá. Mas o que acontece é que hoje em dia, essa questão de meu mundo, seu mundo, a minha realidade ampliou demais, demais. Então é por isso que eu coloquei esse slogan. Transforme o seu mundo primeiro. Não dá para a gente pensar em transformar o mundo global se a gente não começar mudando o nosso mundo, gente. Onde a gente faz um impacto diário na nossa rotina, naqueles que nos cercam, na nossa família, na nossa vizinhança, no condomínio, no bairro, no trabalho, no seu setor, sei lá, no clube, na igreja, onde que você estiver. A gente tem sim o poder para despertar a nossa criatividade, impactar os outros e mudar o nosso mundo. Não é verdade? Eu acredito nisso, de verdade. Senão eu não estava aqui gravando essas aulas e botando a cara a tapa aqui. O trabalho do futuro não será feito apenas por mãos ou máquinas, tá? Ele será feito por mentes que criam e corações que sentem e vozes que questionam. Olha só. E se você chegou até aqui, se você me aguentou até aqui, parabéns. Você está dando o seu primeiro passo, mas falta algo muito importante. Ação. E olha só, não é por acaso, tá certo? Ação. Por que a ação é importante? Crie ação. Crie atividade. Certo? Inovação. Inove ação. Certo? A gente tem as ideias, mas essas ideias têm que sair. Tem que sair para ação, tem que sair para atividade, tem que sair para o jogo. Tá certo? Desperte a sua criatividade e transforme o seu mundo e o mundo daqueles que estão ao seu redor primeiro. Depois a gente vai conquistar o resto do mundo. Beleza?